Bem, e agora eu peço, se alguém com o microfone puder me dar um retorno, se está vendo aqui uma tela escrito Questões Ambientais Atuais em Escala Global. Ótimo, obrigado. Então tá lá, eu linkei, ou melhor, eu listei 6 problemas que nem sempre são os mais famosos, né? Queimadas e desflorestamento é um problema atual muito importante e parece que só ele que existe na atualidade, né? O número 4, buracos na camada de ozônio, foi um assunto muito mais famoso antes de vocês nascerem. Lá nos anos 90, havia uma preocupação enorme com relação a buracos na camada de ozônio e esse assunto ele silenciou um bocado. E os outros assuntos são nem lembrados, mas eles estão aí. Perda de solos por erosão, lixo nos oceanos, poluição luminosa, lixo espacial. 5 e o 6 são 2 assuntos que eu particularmente estudo, tenho estagiários orientados com relação a esse assunto de poluição luminosa, lixo espacial, e inclusive sobre lixo espacial eu dou palestra, já dei curso a respeito disso daí. Bom, vamos lá. Começar aqui para vocês compreenderem idades da história humana que tem a ver com os materiais que a humanidade manipulou e manipula. Então, a idade da pedra, que foi uma idade holocênica, não vou nem dizer holocênica, porque holocênica seria 11.700, mas pleistocênica, né? Porque pega 2,5 milhões de anos a 3.300 anos antes de Cristo. Portanto, mesmo antes de haver seres humanos, a espécie Homo sapiens sapiens, havia outro gênero e, portanto, já seriam pré-humanos aí, e eles então manipulavam pedras, rochas. E na história da humanidade é chamado de paleolítico, mesolítico e neolítico, né? Então esse lítico tem a ver com pedra, com rocha, paleo é antigo, meso é intermediário e neo é novo, né? Depois teve a idade dos metais, 3.300 anos atrás, antes de Cristo, melhor dizendo, a 586 antes de Cristo. Então aqui pega o Holoceno, o recente, que começou em 11.700 anos. Né? Então veja que a Idade da Pedra ela pegou o Pleistoceno e o Holoceno. Portanto, todo o quaternário está associado à Idade da Pedra. Depois veio a Idade dos Metais, seres humanos usando metais. Depois, naquilo que na história humana é chamada de pré-história, Idade Antiga, foi a idade do cobre e a idade do bronze. E podemos dizer que a idade do ferro está associada apenas à idade antiga. Então, idade dos metais, e dentro da idade dos metais, o cobre, o bronze e o ferro. Então, o ser humano passando então a usar esses materiais. Tivemos também, e estamos ainda, na idade do aço, que é a partir do século XVII. Então, esse novo material, e aí vem todo um problema do uso do carbono, porque o aço, o nome dele é aço-carbono. Então, entra carvão na composição do aço, portanto, esse ferro misturado com carbono origina o aço com injeção ainda de oxigênio. Então entra ferro, entra carbono e entra oxigênio para formar os diferentes tipos de aço que existem. Além disso, o carvão ele é utilizado na fornalha para poder esquentar o forno onde se derrete o ferro
e onde o carbono, portanto, é adicionado na forma de carvão ao ferro e com injeção de oxigênio. E daí, portanto, o aço ele é um produto material que vem do uso desse fóssil que é o carvão. E estamos na idade do plástico a partir de 1907. E o plástico ele é originado do petróleo. Então, a idade do aço e a idade do plástico que nós estamos, elas são respectivamente associadas ao carvão e ao petróleo. Então, nós somos dependentes nos materiais que utilizamos ainda no século XXI de materiais e combustíveis fósseis. Bom, e não é oficial esse nome, antropoceno, na geologia, mas ele é utilizado no movimento ambientalista, na linguagem ambiental e outras ciências humanas, ciências sociais em geral, utilizam esse nome antropoceno como se ele fosse um nome oficial. Então, também para que vocês saibam que isso é utilizado, então seria acima do Holoceno, ou recente, estaria o Antropoceno. Então, o Antropoceno ele estaria também associado ao Quaternário, à Era Cenozoica. O Antropoceno, era da humanidade, então é considerado a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, e a ideia é que no futuro, futuras espécies inteligentes do planeta Terra vão poder fazer escavações e encontrar, portanto, restos da civilização humana, restos de cidades, restos de aterros sanitários, de lixões, né? Bom, o que nós temos como característica aqui é a aceleração da taxa de extinção de espécies no planeta, um aumento do CO2, do metano, do óxido nitroso e dióxido de enxofre na atmosfera, alteração de cursos de rios e terraplenagem. E aí, claro, poderia acrescentar também aí desmatamento, agricultura, formação de cidades, aterros sanitários e lixões, poluição dos oceanos. Então, um bocado de evidências que ficarão aí daqui a milhares e milhões de anos, que civilizações do futuro vão poder nos estudar e analisar, né? Bom, e aí eu deixo uma mensagem para vocês, que o planeta Terra ele é um condomínio e, por favor, respeite as regras de boa convivência e tolerância. Esse é o tipo de frase que eu falaria se eu fosse convidado para falar alguma coisa no G20, alguma coisa na COP26 ou qualquer número que queiram colocar, como estão fazendo há vários anos. Eu falaria isso. O planeta Terra é um condomínio. Todos nós vivemos em comunidade. Não adianta você faz alguma coisa no seu terreno, por exemplo, uma poluição sonora, você faz uma barulheira, você afeta o condomínio inteiro. Se você explodir uma bomba no seu terreno, você vai afetar o condomínio todo. Se você resolver fazer um poço de água e sugar toda a água, você vai sugar a água da vizinhança toda. Se você resolver colocar fogo na sua casa, você vai espalhar fumaça, fuligem no condomínio todo. Então, tudo que você faz tem que ter regras de boa convivência, de tolerância. Não precisa ficar fazendo acordos. As pessoas deveriam ter o bom senso de cuidar do ambiente, do condomínio onde vive. Bom, e por que falam tanto em 2030? Porque desde a década passada, antes da década de 20, a ONU estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
até 2030. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, vocês trabalharão ainda nesse século, ou melhor, ainda nesta década, quando se formarem, ou TCC, estágio, o que vocês vierem a fazer, vocês se encaixarão com certeza dentro de um desses 17 ou mais de um. Então veja lá o primeiro, para quem não conhece. Erradicação da pobreza. 2, fome zero. 3, boa saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água limpa e saneamento. 7, energia acessível e limpa. 8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, combate às alterações climáticas. Veja, não se fala de mudanças climáticas aqui. Alterações climáticas, como eu já falei para vocês anteriormente. Esse é o correto. Alterações climáticas, não mudanças. 14, vida debaixo d'água. 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituições fortes. 17, parcerias em prol dessas metas anteriores. Aí, em 16 objetivos, está contido todo o curso e a profissão de cientista ambiental. Bom, então vamos lá. Queimadas e desflorestamento. Bom, esse item, ele envolve os objetivos 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, pelo menos para o meu ponto de vista. Poderia ficar por vários minutos explicando por que é o 1, por que é o 4, por que é o 7, o 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16. O que na minha visão, no meu entendimento, o que queimadas, desflorestamento tem a ver com esses objetivos. Então, vai muito da experiência, do conhecimento de quem está fazendo, para dizer, eu enxergo que esse assunto tem a ver aqui com o número 16, ok? Bom, saibam que 15 bilhões de árvores são derrubadas por ano, 476 árvores são derrubadas por segundo. Isso não é brincadeira, nós declaramos guerra contra as árvores, né? Então, mais se derruba a árvore do que se faz reflorestamento. Portanto, a questão do reflorestamento ela é urgente. Ela tem que fazer pauta de qualquer discussão política, de vereador, de prefeito, de deputado estadual, de governador, de deputado federal, de senador, de ministro, de presidente, de STF, de todo legislativo, todo executivo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Tem que se colocar o reflorestamento com espécies nativas. E aí é o grande espaço de trabalho para vocês. Mas existe um curso de engenharia florestal na UFG. Tá, não tem problema, vocês devem trabalhar com reflorestamento também. Esse é um grande ramo de trabalho. Tem que trabalhar com reflorestamento de espécies nativas. Para outubro de 2019, esse aqui era um mapa de queimadas e desflorestamento, portanto, onde está em vermelho é onde em outubro de 2019 estava queimando, para vocês terem uma ideia. Então, o mundo tropical é o que mais sofre, mas nas áreas temperadas também. Desflorestamento e desequilíbrio ecológico é a origem de doenças virais, bacterianas e parasitárias. Por exemplo, a malária, a febre amarela, a dengue, a chikungunya, o ebola, o vírus Zika e a Covid-19. São doenças virais, bacterianas e parasitárias devido a desequilíbrio ecológico, devido ao fato de nós mexermos com
organismos que estavam quietinho lá dentro da floresta, no cantinho deles, e nós fomos lá e botamos eles em contato com a civilização. Veja que aqui, malária, febre amarela, dengue, chikungunya, vírus Zika, eu não tenho certeza com relação ao ebola, são vírus transmitidos por inseto. Né? Inseto que suga o sangue da gente, né? E aí tem um parasita que se instala, uma bactéria que se instala, um vírus que se instala. Olha, então tem um desequilíbrio ecológico acontecendo. Então os passarinhos não estão comendo esses insetos na quantidade que deveria. Então as larvinhas não são comidas pelos peixes e pelos anfíbios em geral, que deveriam estar comendo lá na lagoa. Porque nas cidades se coloca outros criadouros que não são aqueles que estavam num meio equilibrado. Tanto que esses insetos, eles eram de água limpa. Eles sofreram mutações genéticas e passaram a se desenvolver também em água suja. Então, também é um outro ramo associado à higiene e saúde pública que as ciências ambientais têm aí uma grande área de trabalho, né? E a Covid-19, que todo mundo aí tem discutido a origem, né? Mas parece que é de origem também florestal, parece que envolve morcego, parece que envolve porco, tudo parece, ninguém tem certeza ainda, mas uma coisa é certa, vem de desflorestamento e desequilíbrio ecológico. Isso a gente pode afirmar. Então, eu digo para vocês, jamais, jamais para o desmatamento, jamais para o desflorestamento, jamais para queimadas, jamais para reflorestamento com eucalipto, jamais compre animais domésticos ou silvestres. Eles estão aí, quem quer ter um animal em casa, eles estão de graça pelo mundo, pedindo socorro, um monte de ONGs querendo doar animais, portanto, não compre. Bom, tem todo um comércio por trás disso. Por que eu não coloquei a palavra não? Eu poderia colocar o nunca também. Jamais, nunca. Eu não coloquei não, porque o não, ele não é entendido pelo nosso cérebro. Nosso cérebro ele é muito positivo. Eu digo para você assim, não pense num cavalo cor-de-rosa com bolinhas azuis. O que foi que você pensou? Em um cavalo cor-de-rosa com bolinhas azuis. Então veja, o cérebro tem dificuldade em entender posições negativas. Eu digo, não pense, e você pensa. Então, eu não posso colocar a palavra não, porque senão vocês vão entender exatamente que é para fazer isso aqui. Então eu falo jamais, nunca, é melhor. Sim, aí o cérebro entende. Sim, para reflorestamento com espécies nativas. Sim, para a proteção da biodiversidade. Sim, fim das queimadas. Sim, redução do consumo de carne. Se puder parar de uma vez por todas consumir carne, melhor ainda. Caso contrário, reduza o consumo. O preço da carne já está bem alto, já vem ajudando a reduzir, mas o bom era ter as pessoas serem educadas para ter alternativas, né? Plante e proteja árvores. Incentive a criação e a manutenção de corredores ecológicos entre parques e em estradas e ferrovias. Tudo isso tem a ver com a profissão do cientista ambiental. Veja, corredores ecológicos. Goiânia é uma cidade maravilhosa de parques, mas não tem corredores ecológicos conectando esses parques. Então animais maiores não conseguem se deslocar. Os macacos, por exemplo, eles ficam presos no Parque Areião, ficam presos aqui no Parque Lago das Rosas, aqui vizinho da minha casa. Eles não conseguem se comunicar com o Buriti, não conseguem ir lá para o Vaca Brava, precisava ter corredores ecológicos. Agora,
Corredores ecológicos em estradas e ferrovias. Como que faz isso? Se faz isso colocando passarelas muito altas por cima das estradas, com cabos, com madeira, para que esses animais possam atravessar um lado ou outro, e também as estradas serem feitas em locais um pouco mais elevados e fazer túneis para que esses animais possam passar por baixo. Tá? Sim, proteja aos animais. Sim, adote gratuitamente animais domésticos e seja um ou uma tutor ou uma tutora consciente. Isso sim. Bom, dia 21 de março é o Dia Internacional das Florestas. Isso é a ONU que determina dias internacionais. Dia 3 de março é o Dia Mundial da Vida Selvagem. Perda de solos por erosão. Está envolvido, no meu ponto de vista, com os assuntos dos objetivos, né? Os objetivos da década, né? 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essa é uma imagem do que acontece, por exemplo, aqui no Cerrado, ou na Mata Atlântica, ou na Amazônia, quando se tira a cobertura vegetal. Vem a chuva e ela escava esses buracos, então começa com pequenas ranhuras no solo e depois vai formando aqui essas chamadas vossorocas ou bossorocas. Não adianta jogar terra lá dentro, não adianta querer plantar alguma coisa, isso aqui já é um problema de engenharia civil. Precisa chamar engenheiros civis para tentar bloquear isso daqui de forma que não é mais um serviço de cientista da vida ou cientista da terra, não tem mais o que fazer. Aqui já entra a parte de engenharia, porque se perdeu as camadas férteis aqui do solo que estão aparecendo. Aqui já se torna um problema social, econômico, populacional, político, que a vossoroca aqui ela vai comendo tudo em volta e aí essa favela vem abaixo. Aqui tem, olha, fragmentos de pedaço de casa que caiu, essa aqui já está tortinha caindo. Isso aqui é terrível, terrível. Ah, mas são terras invadidas. Sim, são terras invadidas, são terras onde não houve nenhum planejamento, né? Mas inclusive nas que tem planejamento, por vezes tem um planejamento inadequado e acontece isso. Isso aqui a tendência é fragmentar e um pedação disso aqui ainda vira abaixo. Isso é um problema cotidiano que é agravado com a chuva. Ah, então o problema é a chuva. Não, o problema não é a chuva, o problema é toda uma política habitacional, uma política social, política econômica, que as pessoas não podiam ocupar da forma que estão ocupando. Tinha que ter uma política adequada e as áreas serem preservadas, porque elas têm fragilidade. A área frágil tem que ser parque, tem que ser protegida, não ocupada. E olha, é de perder de vista lá no horizonte, nesse morrão aqui, essa favela, né? Bom, mapa mundial de potencial erosivo e perda de solo por hectare por ano. Bom, então, aqui, onde está o azul mais escuro, é onde a situação é pior. Onde estão os outros verde azulado, a situação também é ruim, né? Então, olha o mundo tropical, o Brasil inteiro, o mundo tropical, como é complicado para a perda de solo. Então, é uma má ideia, uma ideia burra, tirar a floresta de ambiente tropical, porque as chuvas são intensas e elas levam a parte boa do solo para dentro dos rios, causando assoreamento dos rios. Eles vão
tamponando, matando os rios e jogando muita terra, muita argila, muita areia dentro dos oceanos, né? E as áreas aqui em amarelinho, laranja, existe uma perda menor, né? O vermelho existe menor ainda, porque a área aqui desértica, né? A área desértica, portanto, chove menos e, portanto, onde não há chuva, não há a erosão, levando, portanto, o solo fértil. Então, sim, para o consumo consciente de produtos e alimentos, porque esse desmatamento por uma agricultura, que é uma agricultura em grandes proporções, uma agricultura que usa veneno, uma agricultura de um produto só, essa não é uma agricultura de alimentos, ela é para produzir alimentos para gado, não para pessoas. Ah, mas está produzindo soja. Sim, mas menos de 10% da soja que é produzida é para consumo humano. 90% é para o consumo do gado, que vai virar carne no prato das pessoas. Tá? E por trás disso está o desmatamento, por trás disso estão os problemas ambientais seríssimos. Então, consuma alimentos sem agrotóxicos provenientes da agricultura familiar. Então, procurar incentivar essa produção de pequenas hortas que não usam agrotóxicos. Use produtos e alimentos veganos, portanto, sem origem animal. Então, aqui também está um grande espaço de trabalho para cientistas ambientais. 5 de dezembro, daqui a 2 dias, é o Dia Mundial dos Solos. Então está aqui, ó. Pare a erosão dos solos, salve nosso futuro. Então veja como que a ideia também de perda de solos, ela deveria ser debatida mais amplamente, né? Dia 17 de junho é o Dia Mundial para o Combate da Desertificação e da secura, né, dos solos. Tá? Desertificação e perda de umidade dos solos. Lixo nos oceanos. Outro problema gravíssimo, que eu enxergo que ele atende os objetivos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16. Vejam que vários deles se repetem, né? Então essa aqui é uma foto de muito pertinho, né, de uma quantidade gigantesca de lixo no oceano. Há como essa verdadeiras ilhas de lixo, não é só superficial, tem um monte por baixo, tem uma coluna vertical de lixo por aqui, e que vai circulando de acordo com as correntes oceânicas. Então tá aí a lontra com uma garrafa PET que ela achou na água doce, né? E que certamente ela vai utilizar para fazer barreiras, né? Que é o trabalho dela, né? Esse vídeo aí mostrando a tartaruga que toda enroscada nessa rede de pesca. Lembra que tartaruga é um ser que tem pulmões, ela é um réptil, ela não é um anfíbio. A tartaruga precisa subir para respirar e fica carregando essa rede aí. Por sorte, ela foi filmada e quem filmou certamente deve ter uma faca e ter cortado isso daí, mas bom. E aqui esses casos, né? Olha aqui, tartaruga também presa aqui numa rede. Agora essas daqui já eram, né? Porque elas, quando eram filhotes, elas atravessaram esses plásticos que ficaram enganchados nelas e conforme elas foram crescendo, os plásticos ficaram
pressionando elas, né? Então agora mesmo que seja cortado, e certamente quem fez a foto de cada um desses casos cortou, essas tartarugas elas já estão afetadas anatomicamente, né? Fisicamente por isso daí. Né? Aqui foca com rede aqui no pescoço, aqui também, aqui também. Aqui, inclusive, tem esse bastão, que a pessoa aqui num barquinho aqui conseguiu chegar até ela aqui para tentar soltá-la da rede, né? Focas presas no meio desse lixo todo. Aqui um urso muito magro, né? Procurando comida aqui, revirando lixo no meio da neve aqui, olha. Isso tudo aqui também trazido pelas ondas do mar em lugares gelados, né? E aqui as concentrações de lixo oceânico. Então, em vermelho, as maiores concentrações do mundo, e depois segue esse rosinha, tons de amarelo meio esverdeado, até o azul em volta, né? E depois tem esse azul mais clarinho, mostrando que tem um particulado, principalmente de plástico, né? Aqui em grandes partes dos oceanos. Ainda tem umas partes em brancas muito limpas, né? Mas está aí um grande serviço que as ciências ambientais devem prestar para o planeta, nos ajudar a reduzir esse lixo. E mais de 90% desse lixo é da idade do plástico. É plástico, é papel, mas o papel ele some do ambiente mais rápido, o plástico não, ele vai se tornando fragmentos menores, 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 de forma que essa água limpa, que eu supostamente acho que é limpa que eu estou bebendo, no meu copo, capaz que tenha fragmentos aqui de plástico, micro, nano plásticos, que está espalhado. Então, quem come peixe, quem come frutos do mar, eu não faço isso, eu sou vegetariano, certamente está comendo fragmentos de plástico. Então, defender o meio ambiente é defender a vida dos seres humanos. Nós não temos que ficar só pensando no planeta Terra, nós estamos nos defendendo. Aqui, mostrando, olha aqui, América, esse aqui é o Pacífico, e as setinhas de azul mostrando como é que esse lixo circula. Em cinza são as grandes concentrações de lixo. Aqui em vermelho e amarelo, conforme mostra aqui no gráfico, são os tamanhos das concentrações de plástico. Aqui é no Atlântico Norte, Atlântico Sul. Pode ter certeza que esse do Atlântico Sul tem contribuição aqui dos brasileiros, em boa parte. Claro que dos argentinos e uruguaios também, né? Mas principalmente dos brasileiros. E aqui no Oceano Índico. Aqui no Pacífico está se comparando essa grande ilha de lixo que tem aqui, ó, perto do arquipélago do Havaí, perto aqui de Califórnia. A área é maior que 2 vezes o estado do Texas, da maior concentração aqui. E aqui, olha, o que está esse mais escurinho, 100 quilos por quilômetro quadrado de lixo. Depois aqui vai rareando. Né? E aqui onde o plástico é gerado. Então, grande parte aqui, ó, na Índia, na China. Nesse momento eu acho incrível. A Austrália e o Canadá praticamente desaparecem, né? Ou seja, são poucos geradores de lixo. Né? Mas olha aqui no litoral brasileiro, né? As grandes capitais são grandes geradoras de lixo. Então, mesmo aqui em azul clarinho, né? Mas os campeões aqui, olha, na África, na Ásia, na China, no Sudeste Asiático. Os grandes lançadores de lixo plástico nos oceanos.
Então, sim, economize água potável. Sim, recicle o óleo de frituras. Eu, na minha casa, eu não frito nada. Eu não uso óleo de fritura. Eu só uso azeite aqui para jogar por cima da comida. Só isso. Eu não frito nada na minha casa. É tudo no forno, né? Agora, o óleo de fritura, ele deve e pode ser reciclado. Incentive a construção de cisternas, que são aquelas que absorvem, que acomodam água, armazenam água. Reduza ou abandone o consumo de embalagens e de produtos feitos de plástico. Separe o lixo e recicle produtos plásticos. Procure usar. Veja na sua casa aí, para onde você olhar ao seu redor, você vai ver produtos de plástico. Então procure dar um outro uso para esses plásticos. O copo que eu estou usando aqui, por exemplo, é de plástico, né? Então, se não serve mais para ser copo, que ele sirva para ser outra coisa, ou que seja reciclado como plástico. Também aqui está um grande serviço das ciências ambientais. Dia 8 de junho se celebra o Dia Mundial dos Oceanos. O dia 22 de março é estabelecido pelas Nações Unidas como o Dia Mundial da Água. Em 2020, inclusive, o tema foi Água e Mudança Climática. E também tem a ver com a vida selvagem, a vida marinha. O dia 3 de março também serve para os oceanos. Buracos na camada de ozônio. Esse assunto tem a ver com os objetivos 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16. Então, aqui um gráfico mostrando o buraco da camada de ozônio. Essas partes aqui em verde está mostrando aqui no planeta uma boa concentração de ozônio. Porém, o que está em vermelho aqui, ó, mostra menores concentrações pelo planeta, e a pior delas é sobre a Antártida durante o verão antártico, porque no inverno esse buraco ele se recupera. Isso aqui é da NOAA, da Agência Norte-Americana de Oceano e Atmosfera, e aqui mostrando, portanto, 2020 está aqui, ó, até 2020, que aqui a camada de ozônio, ela, na verdade, desculpe, aqui é 2000. A camada de ozônio ela veio diminuindo até 2000, a sua quantidade, e depois de 2000 ela veio crescendo. O 2020 é mais ou menos por aqui assim, ela está crescendo. Então existe estimativa 2030, 2065, 2100, tanto aqui do hemisfério sul quanto do hemisfério norte, que aumente a quantidade de ozônio. E essa aqui era a média em verde de 60 a 1979. Então nós estamos muito abaixo dessa média de ozônio. Esses são imagens feitas pelo satélite Copérnico da Europa entre 30 de setembro de 2019 e 17 de setembro de 1979. Então, o que aparece aqui em azul é o buraco. Então aqui ele foi aumentando, em 83 ele estava grande, 85 maior, 87 pior ainda, depois voltou a ficar problema 89, 90, 91, 94, 95 muito grave, 97 pior ainda, foi piorando, 2005, 2006 diminuiu, 2009 voltou a aumentar, e aqui foi diminuindo, 2014 não tanto, mas ainda preocupante, 2015 bastante ainda, e aqui diminuindo até 2019. Então, existe uma oscilação, porém o mundo tem procurado utilizar menos clorofluorcarbono que agride a camada de ozônio. Então aqui mostra novamente, olha, 2020 está aqui, e como que procura se recuperar desde 2015, ou
antes até, né, perto do ano 2000, que vem procurando se recuperar a camada de ozônio. Existe essa projeção aqui de que ela vai se recuperar, mas nós ainda estamos numa situação ainda de baixa, perto do que era. Olha como caiu de 1960 até 2000, caiu gravemente. Então, já foi um problema ambiental muito grave, mas ainda vai se recuperar. Então, leva aí quase 100 anos para se recuperar nessa projeção aqui a camada de ozônio. Essa aqui são as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, aqui são partes por milhão, ppm, parte por milhão de óxido de carbono. Então, ele oscila verão, inverno, verão, inverno, verão, inverno, mas a linha vermelha mostrando a progressão aqui, que era de quase 330, passou para 410 partes por milhão de dióxido de carbono, então, de efeito estufa na atmosfera. E também contribui para destruição da camada de ozônio também. Óxido de nitrogênio também vem aumentando. O metano também que só vem aumentando, e o metano ele é 20 vezes pior do que o dióxido de carbono para o efeito estufa. E aqui os CFCs, que também são gases de efeito estufa e que agridem diretamente a camada de ozônio. E como que houve uma redução aqui a partir do ano 2000, né? O CFC 12, o CFC 11, e eles não deixaram de ser utilizados, reduziu-se o uso, e, portanto, esses CFCs eles ainda agridem a camada de ozônio. E foi substituído pelo HCFC, que vem aumentando aqui a sua quantidade. No entanto, ele é menos agressivo, ele tem um potencial de destruição de ozônio menor. Então, aqui no Brasil, olha, o PDO, o potencial de destruição de ozônio por tonelada, vejo aqui como que de 2000 caiu em todos esses gráficos aqui o potencial desses CFCs. Olha, o 1, 114, 11, 115, 12, 211 e 113. Então a tendência aqui é que o Brasil já deixou de usar esses CFCs. E aqui o que o Brasil passou a utilizar, os HCFC, 1, 124, 22, 142B, 141B, 151, 123, 225, e vem aumentando a quantidade do HCFC. Então, eles estão nos aparelhos de ar-condicionado em geral, estão nas geladeiras. O problema é quando tem o vazamento, o escape desse CFC, porque eles ainda têm potencial de destruição de ozônio. É menor, mas eles continuam destruindo. Veja que vem aumentando a quantidade, apesar dela oscilar, eles estão destruindo, menos, mas estão destruindo a camada de ozônio. Então, comemorou-se 30 anos da cura da camada de ozônio, entre 1985 e 2015, um pessoal muito otimista, né, pelo pouco que se fez, né? Mas, então aqui eu digo a vocês, jamais consuma gases CFC. Eles ainda existem em porcarias de alguns produtos spray, em algumas geladeiras velhas, em ar-condicionado velho. Então, opte por coisas mais novas, né? Verifique habitualmente se há vazamentos de gases em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado fabricados antes de 2010. Por exemplo, o camarada que veio instalar o aparelho de ar-condicionado que eu tenho no quarto, aqui em casa, o cara de propósito deixou uma válvulazinha levemente aberta. Em coisa de 6 meses, o meu ar-condicionado não gelava mais. Aí eu chamei um outro para fazer o serviço e o cara descobriu isso, que o cara deixou vazar. Então eu já colaborei com o HCFC destruindo a camada de ozônio sem eu querer. Agora o cara apertou bem, tá? E não vaza mais, espero, né? Então, e o dia 16 de setembro é o Dia Mundial do Ozônio. Poluição luminosa. Esse assunto ele é novidade no meio ambiental. São os dois últimos. Eu digo que ele tem a ver com os objetivos 3, 7
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bom, essa é uma imagem aérea a partir de uma janela de avião, por exemplo, mostrando aí as luzes da cidade iluminando aqui a atmosfera e, portanto, isso aqui que é poluição luminosa. Pior onde ela é branca, o amarelo, alaranjado é menos pior, né? Bom, e aqui, vejam lá, poluição luminosa e tipos luminária. Então, essa daqui, que é uma bolinha, tem uma pessoa aqui do lado, é muito ruim, ela espalha bola, uma bola de luz, e no céu, por exemplo, não dá para ver nada. Com um chapéuzinho aqui, já é ruim, mas está melhorzinho, né? Pelo menos não sai luz aqui por cima, mas para os lados sai. Esse outro aqui já é bom, mas o melhor ainda é esse aqui, porque ele direciona e concentra. Então, é claro que a questão de iluminação está associada com segurança pública, mas não adianta querer colocar iluminação por aí à toa, que ela não ilumina adequadamente. Ela tem que ser concentrada e para se visualizar melhor o chão, para iluminar melhor o chão. Esse é o mapa mundial da poluição luminosa de 2016, onde está escuro são áreas realmente ainda protegidas, onde aparece aqui vermelho, amarelo, verde, são áreas muito poluídas. Então aqui no Brasil é onde estão as maiores concentrações populacionais, é mais poluído. Aqui a América do Sul, vemos aqui ó, Goiânia e aqui Brasília, aqui está a Grande Goiânia, região metropolitana, aqui São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais pelo litoral brasileiro e grandes concentrações na América do Sul. Aqui, por exemplo, uma imagem de satélite mostrando a poluição luminosa em Brasília. Dá para ver bem aqui o formato do avião, né? E áreas mais escuras em volta. O Parque Nacional, por exemplo, está escuro, né? E a gente vê iluminação amarela e branca nessas imagens. Então, sim, ilumine o chão e não o céu. Sim, troque as luminárias externas que permitem o espalhamento da luz para o alto e para os lados. Substitua a luz branca de LED da iluminação externa por lâmpadas amarelas. Por quê? Porque o LED ele tem uma frequência no azul que ele causa uma poluição maior na atmosfera, uma excitação maior das moléculas de oxigênio e nitrogênio, que acabam reemitindo essa luz e ela é vista do espaço, inclusive. Então a iluminação amarela é a que menos agride, tá, a atmosfera. Incentive a proteção do céu de observatórios astronômicos, patrimônios científicos e de parques escuros. Eu explico. Esse é um movimento internacional que existe porque está se perdendo o céu dos observatórios astronômicos. O céu dos observatórios ficam cada vez mais poluídos. Então isso tudo é para proteger o céu para os astrônomos? Também. Mas a questão de se manter parques escuros, porque nós precisamos manter a vegetação na escuridão para que a vegetação durma à noite. Porque ela fica acordada durante o dia com a luz do sol e ela precisa dormir à noite. Não sei se vocês sabem, mas a vegetação durante o dia, ela respira dióxido de carbono e solta oxigênio. À noite ela faz o contrário. Ela tira o oxigênio da atmosfera e solta o dióxido de carbono. Tem um lado bom, né, em não deixar a vegetação dormir, porque ela está ajudando a tirar o CO2 da atmosfera, senão a situação seria até pior. No entanto, nós estamos matando a vegetação mais rápido. Então, por isso que tem maior queda de árvores, elas estão estressadas, elas estão morrendo. Tem os animais. Os animais precisam de um ambiente escuro à noite, porque eles se adaptaram assim por milhões de anos. Tem a questão dos insetos, que são atraídos pela iluminação. Ainda que a lâmpada LED, ela atrai menos os insetos. Mas a lâmpada eletrônica branca, ela atrai demais o inseto, né?
As lâmpadas amarelas também atraem inseto. Isso é um problema. No entanto, a luz branca de LED, ela é um problema depois dos 40 anos de idade. Então, motoristas com mais de 40 anos, como é o meu caso, têm a vista ofuscada pela iluminação de LED. Aqui em Goiânia está se colocando iluminação LED em várias avenidas. À noite é ruim, porque ela borra a vista da gente e pode causar acidentes. Em estradas, ela gera estresse visual, enquanto que a amarela, ela acalma os cones e os bastonetes do olho e, portanto, é mais segura para a pilotagem noturna. Tá? Eu conheci no Havaí a cidade de Hilo, que é uma cidade que preserva a poluição luminosa, né? Ela combate, tudo é com lâmpada amarela, bem mais fraca do que essas lâmpadas amarelas que nós temos aqui no Brasil. Tá? É incrível como que fica confortável para os olhos e como que onde é escuro tem que ser escuro, onde é iluminado realmente é bem iluminado. Tá? Bom, e a semana do dia 19 ao 26 de abril é considerada a Semana Internacional do Céu Escuro. Existe uma instituição, IDA, International Dark Sky Association. Na União Astronômica Internacional, eu faço parte de uma comissão que trabalha também em prol do combate à poluição luminosa. Tem uma questão humana, que é quem trabalha à noite tem maior propensão a câncer. As mulheres a câncer de mama. Então, como nós estamos aí nesse novembro rosa, é bom lembrar isso, que o câncer de mama, em boa parte, é causado pelo trabalho noturno ou pela poluição luminosa, porque isso afeta a melatonina portanto, mexe com hormônios no corpo. É uma historinha um pouquinho complexa, porque o nosso cérebro precisa de escuridão para poder descansar. Se você interrompe indo ao banheiro, acende a luz, acende o celular, assiste televisão de madrugada, você interrompe o descanso do seu cérebro e, portanto, quando você mantém o seu cérebro ativo, você pode provocar disfunções orgânicas que acabam gerando câncer. Então, nós precisamos de janelas com cortinas bem vedadas, ambiente muito escuro para dormir. Se você não tem um ambiente assim, saiba que esse hábito de vida, esse ambiente iluminado, ele vai te matar. Cedo ou tarde, isso acaba desenvolvendo câncer em homens e mulheres. Tá? O dia 16 de maio é o Dia Internacional da Luz, desde que essa luz seja utilizada adequadamente para iluminar o que precisa ser iluminado, com a intensidade que precisa ser iluminada, e onde pode ser escuro, que seja escuro. E o dia 4 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Combate ao Câncer, que está associado também à saúde humana com o excesso de iluminação noturna. E também eu não falei para vocês dos pássaros que à noite não dormem e eles batem a cabeça em janelas quando eles veem iluminado, eles quebram o pescoço, morrem. A lista é grande. Nas praias tem o problema das tartarugas e os peixes serem atraídos pela iluminação dos barcos de pesca. E é ali que eles morrem, né? Porque são atraídos para aquela lâmpada. No caso das tartarugas, quando as tartarugas procuram locais escuros para desovar e vão embora. Quando os filhotes nascem, se tem iluminação, eles estão acostumados há milhões de anos, ou centenas de milhões de anos, a olhar para o mar e ver o mar refletindo a luz das estrelas e a luz da lua. Como eles olham para uma praia e veem a iluminação da borda da praia, eles acham que o caminho que tem que ir é ali. E por isso eles não vão para a direção do mar e vão para a direção das lâmpadas. Nicho espacial.
Bom, esse afeta os objetivos 9, 12, 14, 15 e 16. Esse é o último. Bom, então vamos ver aqui, lixo espacial. Veja lá, 18 de novembro de 2008, a astronauta Heidemarie Stephanie Shin Piper estava fazendo um trabalho aqui do lado de fora da Estação Espacial Internacional, e aqui do lado tinha essa mochilinha aqui de ferramentas de apenas 100 mil dólares, essa mochilinha. Tá? O que aconteceu? Ela perdeu essa mochila, porque esqueceu de prender, e ela se perdeu aqui e virou lixo espacial. Né? Teve também esse caso aqui dessa roupa espacial russa que foi jogada no espaço. Uma roupa dessa custa 100 milhões de dólares. Tá? E eles jogaram essa roupa para verificar qual era a órbita que ela ia fazer em volta da nave, né, Estação Espacial Internacional. Então foi dia 3 de fevereiro de 2006 que eles fizeram isso. Então eles se dão o luxo de jogar qualquer coisa no espaço. Olha aqui, o Elon Musk, aquele da SpaceX, né, em 6 de fevereiro de 2018, ele lançou num foguete esse carro, que é um Tesla Roadster, com esse boneco astronauta aqui, e esse carro ele está em órbita em volta da Terra, em volta de Marte, e vai ficar por milhares de anos aí no espaço. Também o Elon Musk ele tem mandado para o espaço esses satélites Starlink, e aqui nós estamos vendo o chamado trem de satélites. Isso foi gravado no dia 24 de maio de 2019, às 22 horas e 55 minutos. Cada um desses aqui é um satélitezinho e eles estão seguindo um atrás do outro. Depois eles vão se espalhando. Né? Aqui vamos ver se vai entrar a animação. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu tenho que mudar o meu ponteiro aqui. Vamos ver. Isso, vai entrar o vídeo aqui, 39 segundos. Então esse é o trem de satélites. Muitas pessoas já viram isso aqui no céu e está disponível para vocês verem. Opa, eu acho que deu um probleminha aqui. Ok. Tá. Bom, e aqui um outro exemplo. Isso aqui é um desenho, né? Mas é uma estação espacial inflável. Ela tem 2 metros de largura por 4 de extensão. É a Gênesis 1 e a 2. Então, desde 2006, 2007, essas duas Gênesis elas estão em órbita em volta da Terra e deverão cair o ano que vem, se não cair ainda esse ano. Né? Então, assim, são jogados várias porcarias no espaço. Aqui está fora de escala, mas representaria cada pontinho aqui, seria um satélite, um fragmento em volta da Terra. E aqui a Terra, e aqui seria chamada órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros de distância, porque aqui, quando um objeto é colocado em órbita geoestacionária, ele dá uma volta em torno da Terra a cada 24 horas, portanto, acompanhando um ponto em cima do qual ele estiver na superfície. Esses mais baixinhos aqui, eles dão uma volta a cada 1 hora, a cada 90 minutos, a cada 2 horas. Então, conforme vai aumentando a distância, ele demora mais horas, até chegar aqui 24 horas. Né? Então, existe uma poluição gigantesca em volta da Terra. Aqui uma outra vista polar, mostrando melhor aqui o anel de órbita geoestacionária. De novo, está fora de escala, isso tudo aqui.
E aqui a quantidade de lixo espacial no sistema solar, para vocês terem uma ideia, né? Tem 40 em volta do Sol, uma na superfície de Mercúrio, 29 em Vênus, 70 na Lua, 20 em Marte, 2 em asteroides, 1 em cometa, 1 em Júpiter, 1 em Saturno, 5 no sistema solar em geral, tem 170, certamente agora já tem muito mais a quantidade jogada no sistema solar. Dia 12 de abril é considerado o Dia Internacional do Voo Humano, então, quando se começou a exploração espacial. Né? O dia 17 de maio é o Dia Mundial das Telecomunicações e Informação, da Sociedade da Informação. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E dia 11 de fevereiro é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Bom, o negócio é o seguinte, o ser humano está poluindo demais o espaço, existem medidas para diminuir essa poluição, mas elas são muito caras, de forma que praticamente não se faz nada para combater a poluição espacial. E além da Terra, é uma poluição que também atingiu outros astros do sistema solar. O caso mais grave foram bactérias que contaminaram o planeta Marte. Então existe vida em Marte. Ela foi levada para lá por nós terrestres, que levamos vida para lá, com bactérias que contaminaram lá, porque não foi feito o chamado banho de ultravioleta para esterilizar essas naves que pousaram em Marte, de forma que, ao pousar lá, levam essas bactérias e acabam essas bactérias se proliferando lá em Marte. Continuam vivas lá. Então existe essa contaminação biológica em Marte, existe toda essa contaminação em todos os astros para onde os homens vão, e por isso que eu acredito nas mulheres, que as mulheres vão poder nos trazer alternativas reais para que a gente possa conviver em paz com o nosso planeta. E eu peço para vocês que jamais usem a internet global da SpaceX via satélite, que ela é paga. O Elon Musk está poluindo com dezenas de milhares de satélites o espaço à nossa volta, com o discurso de que isso é uma internet para todo mundo. Não é, ela é uma internet paga. Peço a vocês que jamais apoiem armas nucleares, jamais apoiem ou utilizem drogas, bebidas alcoólicas, fumo, cigarro eletrônico, narguilé, fuja dessas porcarias todas, procure fugir dos combustíveis fósseis. Eu, por exemplo, só uso etanol, né? É o que nós temos, né? Então eu prefiro usar o etanol do que usar a gasolina, usar o diesel, né? E jamais perca a capacidade de se indignar. É o que eu digo a vocês. Essa é uma frase do Che Guevara, apesar de eu não concordar ideologicamente com o Che Guevara, eu concordo com essa frase dele. Nunca, jamais perca a capacidade de se indignar. E sim aos biocombustíveis, sim aos veículos híbridos e elétricos, sim, reduza a sua pegada ecológica. O que é isso? É a marca que você deixa no mundo, desde o dia que você nasceu, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você está aumentando a sua pegada ecológica no planeta. Então, o que é a pegada? Porque você vai no meio da mata, conforme você vai pisando, você vai matando um monte de micro-organismos e plantinhas, né? Então, essa é a pegada ecológica. Então, reduza a sua pegada ecológica. Vote em candidatos e partidos políticos que respeitam a democracia e com propostas e ações científicas para o meio ambiente. Isso no Brasil está cada vez mais raro, mas há alternativas pelo mundo, no Canadá, na Europa, principalmente na Alemanha, outros países inteligentes da Europa também,
E há partidos interessantes no Brasil, pessoas interessantes, né? Partido já é mais diferente, mais difícil, mas pessoas interessantes têm com propostas para o meio ambiente. Tá? E sim, trate as pessoas, os animais e a natureza tal como você gostaria de ser tratado por eles. Ocupe a sua mente com pensamentos positivos e saudáveis. Ame a paz exterior e a sua paz interior e veja o sagrado em tudo, porque se nós enxergarmos a natureza como recursos naturais, somente nós não vamos deixar de explorá-la. Se você entender as conexões que existem na natureza e enxergar isso como algo sagrado, você realmente passará a ser um defensor, uma defensora do meio ambiente. Essa é a minha última mensagem e aqui encerramos o curso.